Seja bem-vindo e bem-vinda, esse é o programa Escola Bíblica, estamos no meio da semana, hoje quarta-feira, e nós estamos estudando uma temporada muito especial, Descobertas Bíblicas. Seja bem-vindo para você que está chegando agora ou para você que já estava esperando o programa também ao vivo. Essa semana estamos falando sobre o nosso Salvador, começamos falando sobre graça, sobre lei, falamos também sobre obras, sobre fé, tudo que tem a ver com salvação. E hoje nós vamos falar sobre a pessoa de Cristo Jesus. É um tema que me chama muito a atenção, eu tenho certeza que vai chamar a sua atenção também. A gente analisando a pessoa de Jesus, a história de Cristo aqui na Terra. Tudo isso a partir de agora é bem rapidinho, um rápido intervalo. Espero você, tanto pelas redes sociais quanto pela TV Novo Tempo também. Eu volto já já com você. E já estamos começando o programa Escola Bíblica. Mais uma vez eu agradeço a você de coração. Hoje o nosso tempo é bem curto, o conteúdo é extraordinário, falei que realmente chama muito a minha atenção. Espero que a você também. Não se esqueça que esse programa tem o objetivo não de trazer um sermão para você. Eventualmente, a gente se encontra em alguns sermões aqui na Novo Tempo, mas esse programa tem o objetivo de que a gente estude a Bíblia, estude a Palavra de Deus, ok? E para isso é importante que você tenha uma Bíblia ao seu lado, você tenha também o estudo, o guia de estudos. Você pode ter ele no seu celular, entrando no biblia.com.br e clicando ali no material chamado Descobertas Bíblicas. Então você pode acompanhar, é muito importante isso. Faça isso, estude, anote. E eu quero aproveitar e mandar um abraço para duas pessoas que fizeram, sabe o quê? Elas colocaram nas redes sociais dela e marcaram aqui as redes sociais da Novo Tempo, porque elas anotam tudo que é falado aqui, como se fosse de fato uma escola, né? Escola bíblica. Eu quero mandar um abraço então para o Instagram é Casinha105. O Instagram dela, não tem o nome da pessoa, tem algumas fotos dela, mas ela anotou ali, ela escrevendo tudo que de fato ela acompanha aqui no programa Escola Bíblica. E também a Poli Mulato, ela é uma jovem aqui, postou também as anotações, tudo que tem acompanhado. É importante, é um estudo da Bíblia, a gente sempre está aprendendo juntos. E além dessas duas pessoas, eu vou começar com um abraço também para uma das sedes administrativas da Igreja Adventista na Bahia, chamada Associação Bahia Central. Dia 19, sem ser domingo agora, no outro, nós vamos participar de um culto do poder no domingo às 6 horas da manhã, via Zoom, pela internet aí, e um abraço para todos vocês, tá bom? Aguardo você nas redes sociais, também acompanha a gente. Nós vamos orar e vamos direto ao tema que é muito importante hoje aqui. Senhor Deus, obrigado por mais esse tema especial, por podermos falar do assunto mais importante da Bíblia, que é Cristo Jesus. Nos ajude a colocarmos a Tua presença em nossa vida e em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que oramos. Amém. Eu quero começar relembrando rapidamente o tema de ontem. Ontem nós falamos sobre 3 aspectos da salvação: graça, fé e obras. Se você quiser acompanhar esse assunto, entre no Instagram ou no YouTube, .com/Escola Bíblica NT, o programa de ontem está lá já, tá bom? Eu quero começar com uma imagem que resume o assunto de ontem e a gente já vai para o tema de hoje. E essa imagem aqui, tá vendo essa imagem de uma menininha de frente a uma estátua? Uma menininha. Uma menina pequena chegou diante de uma estátua numa praça pública na cidade dela e chegou para o guarda com algumas moedinhas nas mãos e disse assim: seu guarda, eu quero comprar essa estátua. Sem saber de fato, né? Tente analisar você como sendo, e eu, essa criança inocente. O guarda chega para ela com todo jeitinho e diz assim: olha, não dá para você comprar a estátua. Primeiro que ela não está sendo vendida.
Segunda coisa é que se ela estivesse sendo vendida, você não teria dinheiro para comprar, é muito pouco esse dinheiro. E outra coisa, você é daqui da cidade? Você mora aqui na cidade? E ela disse, moro. E ele diz assim, então essa estátua já é sua. Você é uma moradora daqui, ela pertence a você. É apenas uma ilustração para ensinar uma coisa muito importante do que nós falamos ontem, que resume o assunto de ontem. A salvação, ela não está à venda. Se ela estivesse à venda, o que nós temos para oferecer não daria para comprar. Mas quando nós aceitamos Jesus no nosso coração, quando nós aceitamos a graça de Cristo pela fé, automaticamente, como moradores do reino de Deus, a salvação já nos pertence. Você e eu somos salvos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nós vamos então pensar um pouquinho. Jesus é a forma mais espetacular da transformação de Deus em ser humano aqui nessa terra. O nome Jesus, na forma grega do hebraico, Josué, no hebraico, Jeová que salva ou Deus salva. E nós vamos refletir sobre a pessoa de Jesus e amanhã sobre as evidências da divindade de Jesus. O fato de Jesus ser diferente de todos os homens que já existiram faz dele incomparável. Jesus é incomparável. E o estudo de hoje é baseado no livro do pastor Amin Rodor, O Incomparável Jesus Cristo. Vale a pena você ver esse livro. E eu começo com uma pergunta para você. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Responda para mim, por favor. Quem é Jesus Cristo para você? Essa pergunta foi feita por ele mesmo, por Jesus, em Mateus capítulo 16, verso 13. Jesus fez essa pergunta para os discípulos. E olha a pergunta que é dessa maneira. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os discípulos dizendo, quem dizes os homens ser o Filho do Homem? Quem vocês dizem? Quem as pessoas dizem que eu sou? Jesus faz essa pergunta próximo a um monte chamado Hermon, que era uma montanha onde grandes líderes religiosos de Israel, eles haviam experimentado a presença de Deus. E naquele momento Jesus já se coloca como uma autoridade. E ele pergunta quem é ele para os discípulos. Mateus capítulo 2, verso 1, nós não vamos ler, mas fala sobre o nascimento de Jesus. Ele nasceu numa manjedoura, você sabe disso. O último lugar onde os reis escolheriam para nascer. E Jesus começa quebrando paradigmas. Jesus, olha, uma das características principais de Jesus aqui nessa terra foi quebrar paradigmas. Ele fazia tudo ao contrário do que se esperava, como um grande homem, como uma grande lição. No início da vida de Jesus, ele quebrou alguns paradigmas. No nascimento, ele preocupou um rei. Ele era um bebê e já preocupou um rei. Em Mateus 2,16, nós percebemos isso, né? Olha o que diz Mateus 2,16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém. Vamos parar por aí. Então, no início do nascimento, Jesus já preocupou um rei. Com 12 anos de idade, Jesus deixou os maiores mestres religiosos confusos. Olha só Jesus, 12 anos, deixando os homens mais intelectuais do conhecimento religioso da época confusos. Lucas capítulo 2 fala sobre isso. E aconteceu que passados 3 dias o acharam aonde? No templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os, e todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e as respostas. No nascimento, na infância, Jesus era diferente. Quanto mais Jesus crescia, mais ele impressionava as pessoas. Logo no primeiro século, as questões que Jesus apresentava, as parábolas dele, os ensinos deixavam os líderes religiosos encantados, perplexos e muitos deles angustiados e nervosos. Jesus ele impressionava aqueles que andavam com ele.
Até mesmo os discípulos que andavam com Jesus tinham as suas questões. Mateus 8, 27, nós lemos e diz assim: e aqueles homens se maravilhavam, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Até os discípulos que andavam com Jesus falavam: quem é esse homem? Quando a gente vai até o livro de Marcos, nós vemos o contraste entre Jesus, o Jesus que impressionou os discípulos, um Jesus que, como mostra a imagem aqui, um Jesus que ressuscitava dos mortos, um Jesus que expulsava demônios. Esse era um lado de Jesus, um lado poderoso, e isso impressionava as pessoas. Mas em contrapartida, existia um outro lado de Jesus também. Jesus ele exerce uma absoluta, ou melhor, soberania sobre os demônios, mas ao mesmo tempo, Jesus, em contrapartida, ele era compassivo, ele era gracioso, ele era paciente, ele nunca foi visto correndo, ele foi visto com as crianças. As pessoas eram prioridade para Jesus. Jesus escolheu conviver com pessoas que temos dificuldade para conviver. Não é verdade? Nós temos dificuldade para conviver com as pessoas. Você gosta de gente falsa? Você gosta de gente que dá um tapinha nas costas e na frente fala uma coisa, atrás é outra? Você gosta de gente mentirosa, gente que ofende? Jesus ele conviveu com algumas pessoas difíceis, pessoas que a gente jamais escolheria para viver. Pedro, né? Pedro era explosivo, João era impulsivo, Tomé era incrédulo, Judas era falso. E Jesus sempre viu as pessoas por um ângulo diferente do que nós vemos, do que a sociedade vê. Os 4 evangelhos não deixam dúvida sobre Jesus. Jesus não divulgou a sua missão como a sociedade faz hoje. A sociedade hoje adora fazer um marketing, não é verdade? Já percebeu que as pessoas adoram fazer um marketing via internet? Nem sempre é ruim, né? Mas Jesus poderia ter feito o marketing pessoal dele. Mas muitas vezes, sabe o que Jesus fez? Ele pediu que as pessoas não divulgassem. Por quê? Porque se ele fosse divulgado em alguns lugares, as pessoas iam buscar ele somente pelo peixe e pelo pão, pelas curas. E não era esse o objetivo final de Jesus. E Jesus pedia que as pessoas muitas vezes não divulgassem para que aqueles líderes preconceituosos, né, os fariseus, os líderes judaicos, eles não perseguissem Jesus. E Jesus não fazia publicidade dele porque ele sabia que embora ele curasse, embora ele fizesse a diferença na vida das pessoas, a mensagem principal dele, difícil das pessoas entenderem, era o que estava escrito em João capítulo 6. Essa era a mensagem principal de Jesus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. A mensagem de Jesus não era uma mensagem doce, era uma mensagem de luta. E as pessoas muitas vezes iam atrás de Jesus, assim como hoje, as pessoas vão atrás de Jesus normalmente para resolver os problemas. Mas Jesus, ele fazia questão de dizer que não era fácil seguir ele. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente vai ver mais algumas características desse Jesus que impressiona. Que faz com que você, que é religioso, que é cristão, pense no grande homem, no Deus que se transformou homem que você tem seguido. E a você que não tem religião nenhuma, pense nesse homem que pode fazer parte da sua vida também. A gente vai para um rápido intervalo, na sequência a gente volta falando sobre o tema da semana, o nosso Salvador, e hoje, a pessoa de Cristo Jesus. A gente volta já.
Já voltamos e para você que está chegando agora, bem-vindo. Estamos falando essa semana sobre o nosso Salvador, é o tema geral da semana, falando sobre salvação, sobre Cristo Jesus, o autor da salvação e hoje especificamente sobre a pessoa de Cristo Jesus. Ele que realmente impressionou vidas, transformou histórias e corações também. Amanhã, não se esqueça, a gente vai falar sobre a divindade de Jesus, tá? Algumas evidências de que Jesus é Deus, ok? Alguma pincelada para você. Hoje estamos falando sobre o quanto Jesus foi impressionante ao estar aqui nessa terra. E a gente continua aqui, e já agradecendo a você que tem escrito para a gente pelas redes sociais, tá? Uma imagem que eu quero começar mostrando para você é aqui, os reis, né? Os reis com as suas pompas, os reis, os nobres. Quando a gente fala de Jesus, que muitos queriam transformar em rei, voltando a refletir sobre Cristo, Jesus ele se aproximava dos fracos, dos menosprezados e dos rejeitados. Jesus ele não andava atrás dos nobres, da nobreza. E aí é mais uma situação que a gente consegue contemplar sobre o caráter de Cristo Jesus. No Evangelho segundo Lucas, quando a gente lê o livro de Lucas aqui, a gente vê várias vezes Jesus com pessoas improváveis, com pessoas que a sociedade, de um modo geral, rejeitaria, que a sociedade hoje joga como escória, como pessoas a serem menosprezadas e rejeitadas. Lucas capítulo 15, verso 1, fala um pouco sobre isso. E chegavam-se a eles todos os publicanos e o quê? Pecadores para o ouvir. Olha só, a Bíblia menciona como é que era o preconceito das pessoas, né? Porque pecadores, na verdade, todos nós somos. Nós somos pecadores, falhos. Mas a Bíblia faz questão de dizer como a sociedade olhava um grupo, pecadores, publicanos, homens à margem da sociedade, e eram essas as pessoas que Jesus convivia. Jesus ele partiu o pão, né, com o declasses, que é chamado a classe baixa, né? E Jesus repartiu o pão como um símbolo de aceitação, né, de estar junto, convivendo. O concerto que ele fazia com as pessoas, com aqueles que o recebiam. E Jesus conversava com inúmeras pessoas. Jesus conversou com os pobres. A gente vê mais uma imagem aqui. Essa é a história de Jesus. O Jesus que falava com quem ninguém falava. Jesus tocava aqueles que ninguém tocava, os marginalizados dos seus dias. Hoje nós vemos um desejo no coração do ser humano de ser venerado, de ser adorado, e mesmo de líderes religiosos, vamos falar a verdade. Jesus não tinha trono. A gente vê aqui uma imagem, um desenho, uma ilustração de um rei e seus súditos, né, beijando a mão. Jesus não andava dessa maneira, não buscava isso. Ele dizia o seguinte: olha, eu não tenho trono, eu não tenho servos, eu tenho amigos. Esse é Jesus. João capítulo 15 fala sobre isso. Olha o que Jesus disse: já vos não chamei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Jesus, ele nunca dependeu de força para realizar os seus propósitos. Jesus não montou uma organização, Jesus não dependeu de influenciar a cultura, Jesus não dependeu da educação. Aliás, Jesus ele não teve uma educação formal, ele aprendeu, a Bíblia diz, aos pés da mãe dele. Jesus não foi um grande reformador. E eu gosto muito da frase do pastor, teólogo, eu tive o privilégio de ter sido aluno dele, e ele que, eu mencionei logo no início, ele que descreveu um pouco desse estudo que nós estamos tendo hoje, Amin Rodor. Ele diz a seguinte frase: ninguém poderia inventar uma pessoa como Jesus. Isso seria um milagre maior do que foi a própria vida dele. Jesus era impressionante. Quando a gente olha a imagem de Jesus na manjedoura, tente lembrar da imagem de Jesus na manjedoura. Jesus, ele
nasceu num lugar onde não existia prestígio nenhum, numa manjedoura, num estábulo que era emprestado. Jesus, ele andou num jumentinho emprestado. Jesus andou num barco emprestado. Jesus morreu e foi enterrado num túmulo emprestado. João 8, verso 20, fala quem era Jesus, um homem simples, mas que mudou a vida de inúmeras pessoas. João 8, 20 diz assim: Jesus lhe respondeu: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus, o Filho do Homem, o próprio Deus vindo à terra, não tinha pompa, não tinha formosura e beleza, diz a Bíblia. E quem somos nós, né, para querermos tudo isso? Jesus falou em vários temas das suas mensagens, e um dos assuntos que Jesus mais pregou, sabe qual foi? Dinheiro. Só que Jesus, sempre que falava do dinheiro, ele comparava o dinheiro ao Deus da riqueza, né, chamado de Mamon, no aramaico. E sempre que Jesus falava de Mamon, ele falava da cobiça. E hoje, quanta cobiça nós vemos no meio religioso, né? Se a gente for comparar Jesus, o nosso Jesus, com o que os líderes religiosos fazem hoje, falam, Jesus, ele dizia que muitas vezes o dinheiro se torna o nosso Deus. E muitas vezes os líderes religiosos, como no passado, na época de Jesus, hoje, eles colocam o Deus dinheiro antes de Cristo Jesus. Eu quero citar mais uma frase para você. A frase agora é de James Kennedy. Eu vou ler a frase, depois eu vou explicar para você quem é esse homem. Todos nós um dia chegaremos a Jesus Cristo, ou como Salvador do mundo, ou como juiz do mundo vindouro. Ninguém vai escapar em algum momento da pessoa de Cristo Jesus. Esse autor escreveu um livro que você vê na tela ali também, chamado E se Jesus não tivesse nascido? Eu tive o privilégio de ler esse livro também. É sempre muito bom a gente ler, ainda mais bons livros. E ele destaca nesse livro dizendo o seguinte: se Jesus não tivesse nascido, a sociedade não seria como foi, porque se existe um desenvolvimento na sociedade, na economia, nas universidades, é porque todas elas começaram com o cristianismo. O cristianismo que desenvolveu a educação, o cristianismo que quebrou a sociedade de ser uma sociedade para que ela seja menos machista. Se Jesus não tivesse nascido, nos lugares onde o cristianismo e Jesus entram, a pessoa de Jesus, eu não digo um falso cristianismo, não, a mensagem de Cristo, a sociedade e as pessoas se tornam melhores. O nome de muitos filósofos já foram esquecidos, né? Muitos políticos já foram esquecidos, muitos homens que tiveram influência, estadistas, mestres, cientistas, né? A gente poderia pensar em escritores que foram famosos, hoje não estão mais, teólogos. Todos esses homens muitas vezes já sumiram, desapareceram do corredor do tempo, da história. Só que Jesus, ele mudou a história. Jesus mudou tanto a história que nós olhamos para a história hoje, nós vemos antes de quem? De Cristo e depois de Cristo. Um homem simples, que não tinha um exército, mas revolucionou o mundo. Um homem que nunca andou sobre um tapete vermelho, mas ele andou sobre as águas. Um homem que nunca andou mais que 300 quilômetros do lugar onde ele nasceu. Enquanto a gente viaja o mundo todo, alguns têm esse privilégio. Jesus mudou o mundo, andando 300 quilômetros do lugar onde ele nasceu. Jesus mudou a história do mundo. E eu encerro com uma pergunta para você. Quem é Jesus para você? Jesus mudou a história do mundo. E Jesus quer mudar a sua vida também. A sua história pode ser uma antes de Cristo e outra depois de Cristo. Esse é o nosso Jesus.
Amanhã nós vamos falar sobre Jesus e as evidências da divindade de Jesus na Bíblia. É o estudo de amanhã. Que Deus te abençoe e que Jesus seja sempre e sempre o seu Senhor. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, pelo estudo de hoje. Obrigado por darmos algumas pinceladas sobre a tua importância, o teu significado para cada um de nós. O quanto o Senhor influenciou a história desse mundo e influenciou pessoas. O quanto o Senhor amou pessoas acima de tudo. O quanto o Senhor viveu e foi de fato alguém importante. Que o Senhor seja importante para nós também. Que o Senhor mude a nossa trajetória, a nossa história. E que o Senhor transforme o nosso coração hoje e sempre. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.